eu preciso, não posso deixar passar, preciso lhe ouvir sobre o Congresso Nacional e toda essa patifaria, essas outras movimentações golpistas que têm acontecido. Qual é a sua posição? Como é que o senhor enxerga isso? E principalmente, se o senhor acha que isso facilita, é positivo em fins de eleições em 2026? Eles estão caindo nas pesquisas porque o povo não está gostando de nada disso. É mais ou menos por aí, professor? Bom, os que estudam o perfil parlamentar é diferente de estudar do ponto de vista de esquerda-direita. Eu estudo eleições no Brasil há muitos anos, mas quem estuda, por exemplo, o perfil parlamentar diz que esse é o pior Congresso. Pior, aí é uma análise que não é esquerda-direita como eu faço. É uma análise assim... votaram as piores coisas, são os deputados que têm maior número de processo de corrupção. Hoje tem 80 deputados investigados. Então, os que estudam este tipo de análise parlamentar, que não é o meu caso, diz que é o pior Congresso da história. Né? E eu não duvido desse tipo de análise. Agora, a minha análise, e eu tenho isso publicado em 2022, quando saiu o resultado, e o resultado parlamentar sai antes do segundo turno, porque a eleição parlamentar é um turno só, de fato, a esquerda que se uniu mais nessa eleição de 22, em relação a 18, nós crescemos pouquíssima coisa. Coisa assim saímos de 120 para 130 deputados de esquerda. Mesmo tendo eleito o presidente Lula em 22. Não vou explicar aqui qual é o motivo disso, mas também tenho ensaios publicados, tenho um livro inteiro sobre eleições, vocês já venderam bastante dele para mim. Este é um mecanismo que está na Constituição de 88, não tem como a esquerda fazer maioria no parlamento, esqueçam isso. Pessoal, votem na chapa do presidente Lula, não esqueçam isso, não tem como nós fazermos a maioria, mas pode melhorar um pouco, mas fazer maioria, esqueçam. Mas esse Congresso é o mais direitista, aí não estou entrando nessa coisa do perfil pessoal, processo, corrupto e tal. Então é o mais direitista e o pior do ponto de vista moral, processual, criminal, etc. Então, eu não estranhei que essa gente inventasse uma mudança na Constituição onde transformasse as suas excelências, deputadas, em seres intocáveis acima do cidadão comum. Eles poderão matar, estrupar, assassinar, fazer o crime que for, mesmo em flagrante delito, como diz na Constituição, o Supremo só poderá processá-los se a Câmara autorizar. E levantamentos feitos aí pelo um grande jornal brasileiro, não vamos fazer propaganda dele, 290 casos, desde 88, a Câmara autorizou um processo só. Antes disso, vocês lembram o famoso caso do Hildebrando, lá do Acre? Era um deputado que matou mais de 50 pessoas e ele só foi autorizado a ser processado quando um dos últimos que ele assassinou foi com requinte de crueldade. Ele usava a motosserra bem aqui assim no meio da testa do cara, ele usou uma motosserra que perfurou o cérebro do cara e ainda em vida ele arrancou os olhos do cara que ele assassinou com o dedo, ainda em vida. Aí não dá, esquartejou, cortou os dois braços e as duas pernas, e aí isso aí veio à tona. E o Hildebrando, do Acre, não sei se esse deputado é vivo, já tem aí uns 40 anos. Aí a Câmara, não, autorizou, esse aí pode ser processado sim, não tem problema. E o interessante é que o líder, que é o Kirk do Brasil aqui, né, quer ser o Kirk do Brasil, não tem nenhum estofo para isso, não tem nenhum preparo.
cara que não lê nem orelha de livro, não lê nada, 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 só a Bíblia, é aquele Nicolas, né? Nicolas com K, igual o Cássio do Supremo. É filho de um cara que fundou uma igreja lá em Minas, não sei como é que chama. Esse líder de uma bandidagem dessa é a PEC da bandidagem, né? É a PEC que permite que esses criminosos fiquem impunes. Se isso prevalecer, não vai prevalecer, viu, Viaro? Isso não vai prevalecer, a sociedade não vai permitir. Já tem deputados pedindo desculpa pelo voto, errei, que absurdo. E o Senado, que é tradicionalmente uma casa revisora, vai rever essa imoralidade, né? E o anteparo... E como é que o senhor vê a ameaça do Valdemar Costa Neto, dizendo que ele vai parar o Senado se não votar? O Valdemar tá no limite, assim, o partido do Valdemar é um partido que, em país normal da Europa, a Alemanha, a França, Inglaterra, um partido como o do Valdemar não poderia funcionar. É um partido fascista. Ele seria banido. E o Valdemar é líder do partido fascista. Ele está no limite. Ele está no limite da tolerância da legalidade com a ilegalidade. Por que ele está no limite? Porque ele vive espremido entre o bolsonarismo. O bolsonarismo é que fez o partido dele pular para 100 deputados. Só tem 80 agora. Já vazaram 20. Né? E vai vazar mais. O que era um ano de limite para você mudar de partido era 30 de setembro. Agora eles diminuíram 6 meses, então aí agora é março do ano que vem, né? Então, março do ano que vem, eles vão perder muita gente. Então ele está nesse limite porque ele sabe que a força que o bolsonarismo tem, ainda tem. Né? Então ele não pode desprezar esse cacife. Mas o movimento que nós presenciamos hoje, que o Centrão faz, não quer perder este cacife eleitoral, mas o Bolsonaro mesmo não é mais o candidato dessa gente aí. Porque o Bolsonaro hoje é um apenado, é um condenado. Não é réu, ele é um condenado que jamais será anistiado, máximo que conseguirá, por essas últimas movimentações que você já deve ter comentado. É uma redução de pena, mas uma redução pequena de pena, de maneira que o cumprimento da pena em 25% para ir para regime de semiaberto seja 5 anos, que é 25%, não é? De maneira a ficar fora do pleito 26 e 30. Ou seja, se quiser ser candidato em 34, quando ele já deve estar próximo ou chegando nos 80 anos. Mas ele vai pegar regime fechado, na papuda, não vai pegar domiciliar. Esse negócio de câncerzinho que apareceu aí, câncer de pele é o que menos mata de todos os cânceres. E ele é facilmente extraído, são pequenos pontos e dermatologista extrai no consultório. Não é caso de cirurgia, apenas que se já fez uma grande ferida. Não é o caso. Ele detecta logo no começo. Então não vai ser esse câncerzinho de pele que ele arrumou que vai fazer com que ele... Né? E, ademais, vendo o sol nascer quadrado, ele não toma sol. Ele vai ficar protegido ali, né? Não usou bronzeador a vida inteira, e aí ele vai ficar protegido, vai tomar 1 hora só de sol por dia. A saúde, né? O sistema prisional lhe garantirá que o seu câncer não progredirá na cadeia. Então, o Valdemar fica nessa espremido, não pode perder esse cacife, mas sabe que não vai, então ele vai ter que construir alternativas. Essa PEC que eles aprovaram, além de ser vergonha nacional, todo mundo sabe, ela não vai passar no Senado porque o relator que foi designado
é o claramente contrário, o Vieira, e o presidente da CCJ é um homem de bem da Bahia, né? O senador que apoia o presidente Lula é um senador lá da Frente Ampla da Bahia, né? E na CPI da Covid teve papel destacado. O Viário Cerco está fechando contra o bolsonarismo. Você viu lá o ministro Dino abrindo aí dezenas de processos, colocando em andamento as resoluções da CPI da Covid, que estava paralisada. E ele está dando em andamento. Porque, na verdade, os maiores crimes do Bolsonaro não estão relacionados com a tentativa de golpe. O maior crime do Bolsonaro é o assassinato de estimados 400 a 500 mil dos 700 mil mortos. Mas como é que você sabe disso, professor? Isso é ciência. Todo mundo sabe, se todas as providências fossem tomadas no momento certo, as compras das vacinas, o estímulo ao fechamento do Congresso, se fizessem tudo dentro das normas, isso são artigos científicos publicados, o Brasil não morreria uns 700 mil, morreriam no máximo 200 e poucos mil. Isso é calculado. Isso aí, olha, tem vários artigos em revistas indexadas de ciência, sabido. Então, por que morreram 700? Poderiam ter morrido 200, 230. Esse é o grande crime dele. Né? 500 mil pais de família, mães de família, tios, primos, irmãos, amigos. Né? Quem é que não perdeu algum ente querido naquele? Esse é o grande crime que não foi julgado, porque é um crime, né, que você não pega exatamente, né, mas tem como ser julgado. Então, e tem outros em andamento, tem o roubo das joias, tem uma série de outros que estão na fila, né? Ou seja, é um criminoso serial. Ele comete crimes em série. Ah, não é um assassino, não, mas não tem problema. Ele cometeu assassinatos aos milhares, né, de forma como um irresponsável que desgovernou o nosso Brasil aí durante 4 anos. Né?